pessoal, tudo bom? Meu nome é Renato, sou educador dos adolescentes no CCA Vila e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o respeitar e respeitar ao próximo, tá? Esse vídeo é para a gente então refletir e aprender um pouco de como é o respeitar para ser respeitado, tá bom? O que é respeitar uma pessoa e para que serve o respeito? O respeito está relacionado à estima ou consideração que se tem por algo ou alguém. A atenção e a admiração são condições sempre presentes quando existe o respeito. O motivo pelo qual ele se origina pode ser diverso e depende do ponto de vista pessoal, ou seja, a forma como cada indivíduo encara uma situação ou questão. Geralmente o respeito acontece naturalmente, à medida que o carinho e o apreço são despertados, advindos do reconhecimento moral ou profissional. Respeitar uma pessoa, além da demonstração de afeição, consiste em quebrar barreiras e superar preconceitos, uma vez que a ação pondera as diferenças existentes, como gostos, preferência, forma de pensar e agir. Afinal, o respeito não deve exigir apenas a alguém que compartilha dos mesmos interesses que você. Ele deve ocorrer de todos os seres, de modo a permitir que se sintam livres, confortáveis e seguros diante de suas características e escolhas. Respeitar alguém ainda favorece as relações interpessoais e contribui com a diminuição de conflito. Aqui ele fala bastante sobre você se espelhar em alguém, que chega a criar esse vínculo de admiração. E o respeitar é isso, você se colocar no lugar do outro e pensar que aquilo que você não quer para si, não deveria então fazer para o outro. Como respeitar alguém e ser respeitado? É uma pergunta bastante complexa, Como que a gente respeita e ao mesmo tempo a gente se auto-respeitar? O primeiro passo para respeitar uma pessoa é se livrar de todas as crenças e julgamentos existentes. Portanto, ao se relacionar com alguém, evite concepções e de forma nenhuma haja com intolerância e discriminação. Para que exista respeito, é imprescindível aceitar as dessemelhanças. Uma competência necessária é a empatia. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções tem uma ligação muito próxima com o ato de respeitar. Procure ouvir o que o outro tem a dizer sem interrompê-lo ou deixe-o tomar as suas próprias decisões. Não interfira e não tente impor as suas opiniões e predileções. Por mais que o seu posicionamento seja discordante, você deve admitir o direito de expressão e manifestação do próximo. Por mais que a gente se ache certo, que isso, a maioria das vezes a gente tem esse conceber de pensamento, a gente acha que sempre estamos certos, é importante então deixar o outro colocar o seu ponto de vista e falar o que ele tem que falar. Então, se houver liberdade, pode colocar o seu ponto de vista gentilmente. Então, você vai deixar a pessoa falar e depois, em seguida, colocar o seu ponto de vista. Isso sem gerar conflito, numa conversa saudável. É importante ressaltar que praticar o respeito não exige que você aceite quando alguém não é cordial e age com rispidez. Você tem a permissão para recusar o diálogo e encerrar a interação. Então, se em uma ocasião você for conversar com alguém e ela te trate com falta de educação ou com grosseria, então você não está sendo desrespeitoso em encerrar a conversa por ali e seguir seu caminho. O mesmo vale para os pedidos de favor. Se não está disposto a realizá-los, sinta-se à vontade para negar. Ao seguir essas recomendações, certamente você caminha em direção ao respeito mútuo.
Outra maneira de ser respeitado é ter consistência e coerência com seus propósitos e valores. Você deve ainda cumprir com suas promessas, separar as suas emoções quando a situação exigir, decisões racionais e controlar a sua linguagem corporal. Além disso, não tente agradar a todo tempo e a qualquer custo e não assuma uma postura amedrontadora quando confrontada. Então, pessoal, antes da gente encerrar, vou ler para vocês uma carta aberta que uma ouvinte mandou para uma rádio de Santa Catarina. A rádio se chama Nereu Ramos, tá? E a carta, então, a ouvinte começa assim: hoje resolvi escrever sobre algo que está quase em extinção: educação e respeito. Muitos clientes e até mesmo familiares meus conversam comigo sobre como está cada vez mais difícil encontrar pessoas educadas que têm respeito e consideração. O respeito ao próximo vai além do por favor e obrigado. Ele está diretamente ligado à educação. Respeitar é importar-se com o próximo, ter apreço e querer bem. É zelar pela relação que se tem, seja ela qual for. Não precisamos ter parentesco com a pessoa para respeitá-la. Basta ter em mente que se trata de um ser humano como nós. Podemos classificar o respeito como uma ética pessoal. O ditado "respeitar para ser respeitado" é verdadeiro. Ninguém é obrigado a aturar nossas grosserias e momentos de mau humor. Uma pessoa grossa é aquela que não se importa se os outros vão gostar ou não do que ela fala ou faz. Consequentemente, não tem educação e nem respeito. A reação das outras pessoas diante disso é a revolta, rancor e antipatia. Uma pessoa grossa é uma pessoa desagradável, mas o desrespeito vai além da grosseria. Engloba também a invasão do espaço alheio. Existe um espaço entre nós que, mesmo que não esteja delimitado, precisa ser respeitado. Temos que respeitar quando o outro não quiser conversar. Entender quando o outro diz não. Estacionar o carro corretamente para não atrapalhar a vaga do próximo. Tentar não dar ombradas ou bolsadas aonde andar em lugares movimentados. Não ligar o som alto depois do horário. Não cortar a fila ou fazer perguntas inconvenientes. Respeitar envolve também a cooperação com o outro. Por exemplo, se uma pessoa está limpando o chão, convém limparmos os pés antes de entrar. Não importa se aquela é a função da pessoa, temos o dever de respeitar. Muitas coisas que consumimos vêm do trabalho de outras pessoas. Nós também trabalhamos para alguém e não gostaríamos de ver esse alguém fazendo pouco caso do nosso esforço. O respeito não precisa ser encarado como um punhado de regras de conduta que devem ser decoradas para praticá-lo. Basta usar o bom senso. O bom senso é quase que intuitivo. É a nossa ação da atitude adequada, explícitos e sem que alguém precise nos dizer que se deve agir de tal forma. A pessoa sensata tem a capacidade de julgar e ponderar suas atitudes, de evitar situações vexatórias ou desagradáveis, que possam atingir a ela mesmas e aos outros. Uma pessoa insensata é chamada popularmente de sem juízo, justamente por ser deficiente no julgamento de suas ações. O nosso espaço termina onde o dos outros começa. E essa é uma regra importante no convívio em sociedade. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo foi trazer para a gente uma reflexão sobre o mundo que a gente vive hoje, né? Onde a gente escorrega na rua ou leva um tropeção, você esbarra em uma outra pessoa, ela não te ajuda. Ela primeiro te ofende, te maltrata, e depois que vê que você cai, ela pensa ainda se vai te ajudar ou não. Tá? Isso aí a gente não está exercendo a empatia.
A gente tem que buscar o meio de ser uma boa pessoa, né, quase que o tempo todo, né, que nem sempre a gente está num bom dia, né, mas nem por isso a gente ter acordado de mau humor em casa, por ter perdido o ônibus, né, ou chegado atrasado na escola, a gente vai então ter o direito de maltratar as pessoas aí ao nosso redor, né. Então, é um texto para a gente então refletir e tomar consciência, né, de que o respeitar o próximo, né, acima de tudo, é nos respeitar, né, porque isso então vem direto, né, com a pandemia. A gente está em um momento muito difícil que, se a gente não respeitar a nós e ao próximo, a gente não vai conseguir sair dessa, né? A gente vai ficar aí por mais um ano, 2 anos ou 3, sempre repetindo a mesma coisa todo dia, né? Sempre apertando a mesma tecla, tá? Então vamos praticar o respeito, né? O respeito mútuo, né? Que é a nós e ao próximo, e exercer bastante a empatia, tá certo? A seguir eu vou deixar então uma imagem, né, sobre a empatia, que é para a gente também refletir, né? Pense aí no que ela está falando, tá? E em casa vocês aí façam algumas anotações de gestos de respeito a si próprio e ao próximo, que você pode então começar a exercer, tá bom? Dê aí um retorno para a gente, assim conseguimos avaliar as atividades, se vocês estão gostando, se está fácil, está difícil, ok? Então, nosso vídeo encerra por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.